título dessa mensagem é A Fragrância da Sua Oferta. Oferta tem fragrância. Oferta tem cheiro. Oferta fala. Olha que interessante. Oferta, quando ela é dada no princípio cristocêntrico, com o coração, ela causa impacto. E eu queria que você lesse comigo aí, Evangelho de João, capítulo 12. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali, versículo 2, uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Quando eu entrei aqui, eu falei, tem alguém com um perfume bem forte hoje. É um perfume gostoso, mas eu senti o ambiente perfumado. Versículo 4. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Por quê? Isto disse ele, porque tivesse cuidado dos pobres, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Ou seja, Judas não entrou retrucando a oferta porque ele pensava nos pobres, mas porque ele ia lá no gasofilácio e roubava. Então, aqui nós temos duas características. Além de se incomodar com quem entrega para Jesus o melhor, ele ainda rouba. Versículo 7. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre vão ter. Deixa eu te falar uma coisa que hoje eu vou pregar de maneira muito pausada. De verdade. Eu vou me esforçar muito. Essa palavra que vai ser ministrada hoje, ela não é uma palavra para quem não é crente. Porque o não crente, ele tem dificuldade para entender a grandeza da oferta e do dízimo. Eu vou te dar um exemplo. Toda vez que eu estou reunido com conhecidos, empresários, amigos meus, em alguma reunião, que eu falo que sou dizimista, que eu falo que um dos privilégios que eu tenho é ofertar na obra, a primeira coisa que eles falam para mim é: o senhor está dando dinheiro para o pastor. Porque ele não tem discernimento. A Bíblia diz que as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Eu posso ouvir um amém? Mas essa palavra também não é para o crente que não tem o coração voltado e não oferta. Por que isso, pastor? Porque eu tenho aprendido que nós não queremos receber oferta de quem não quer dar. Jesus não merece isso. Jesus ele não precisa receber oferta de uma pessoa que está dando aquela oferta porque ela é forçada, porque ela está com receio de perder um cargo,
Ela pode até vir a perder um dia. Porque uma das coisas que vai te qualificar no pão da vida para liderar algo é ser fiel a Deus. Mas também nós não queremos ministrar essa palavra para a pessoa que é forçada. Nós não queremos forçar você a dar nada. Eu posso ouvir um aleluia? Eu tenho aprendido que as coisas de Deus só fluem quando a pessoa tem revelação. Tem revelação da importância do louvor? Chega cedo para o ensaio. Tem revelação da importância do pedido do pastor? Vem todo mundo bonitão. Tem revelação do quanto essa obra é importante para impactar no mundo espiritual e tirar vidas da mão do inimigo? Vai trabalhar no encontro com Deus. Vai resgatar a vida para o encontro com Deus. Que é isso, pastor? Se tu tem revelação, tu vai muito mais longe. Diga aleluia. E hoje é o dia da nossa oferta missionária mundial. E pastor, o que que nós vamos aprender? Você repare que na mesa em que Jesus sentou, tinha uma pessoa que estava morta. E eu não sei se você sabe, na cultura judaica, quem senta do lado de defunto, quem encosta em defunto, é uma maldição terrível. Mas tu sabe o que eu amo em Jesus? Jesus não só senta do lado de um ex-defunto, ele olha para o defunto e fala, vem para fora. Jesus, ele ressuscita o defunto. Jesus, ele passa por cima da morte. É por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É por isso que quando você que está chegando novo aqui, você que aceitou Jesus há pouco tempo, essa vontade que você está de ajudar na cantina, de ajudar no encontro, você está perguntando, quando vai ser o próximo encontro? Eu quero trabalhar. Sabe o que é isso? Tu está cheio da vida. Quem está cheio da vida, pede para trabalhar. Quem está cheio da vida, fala, eu posso ajudar em algum lugar? E nós temos que ter discernimento para os irmãos que estão chegando. Tem o caminho do vencedor, tem que fazer os cursos. Mas tem uma galera nova aí, meu irmão, diga aleluia. Povo precioso que está doido para colocar a mão na massa. Fala para o teu irmão do lado, vai ter pizza nova. Vai ter comida nova, vai ter coisa boa chegando, diga aleluia. E olha que interessante. O texto diz que essa reunião aconteceu 6 dias antes da Páscoa. Isto mostra que era a última semana do Senhor. Nesse momento, ele vai a Betânia, onde ofereceram ao Senhor uma ceia. E nessa casa, com uma mulher, ela dá um espetáculo. Essa mulher dá um espetáculo, Getúlio. Ela não pegou qualquer coisa. Ela não faz igual eu já fiz algumas vezes, que eu fui repreendido pelo Espírito Santo. Olhei os meus tênis e falei, vou dar o mais usado. O Espírito Santo falou, não, tu tem que dar o que tu nunca usou. Eu falo, o mais usado para quê? Dá o que tu nunca usou, dá o bonitão. Porque presta atenção, olha para mim aqui, não é para te afrontar, mas é para trazer luz para você. Todo mundo dá o que mais usou. Tu foi levantado para fazer a diferença. Mas esse banquete, essa ceia, essa mesa, esses personagens aqui falam da igreja. Só essa introdução já pode terminá-la e impetrar a bênção apostólica e recolher a oferta. Porque esse banquete em Betânia é uma alegoria sobre a igreja. A primeira coisa que vemos na casa em Betânia é que Jesus estava presente na ceia, sentado do lado de gente que de repente eu nem sentaria, mas ele senta, tendo comunhão com gente que de repente eu, dentro da minha religiosidade, não sentaria, mas ele senta, diga aleluia. E muito mais do que isso, ele celebra e desfruta de um banquete. João capítulo 12, versículo 1 em diante, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara entre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele, à mesa. Irmão, não está no texto, não está escrito na Bíblia, mas eu consigo imaginar
quando Lázaro sentou do lado de Jesus, pastor André? Não está no texto, mas eu posso imaginar isso. Jesus em secreto olha para ele e fala assim: qual foi a sensação que tu sentiu? E Lázaro: como assim, Senhor? Quando os vermes tiveram que sair do teu corpo, o tecido que estava corroído, e tudo começou a se reconstruir. Lázaro, qual foi a sensação? E Lázaro olha para a mão dele plena, as impressões digitais restabelecidas, o globo ocular funcionando, ele enxergando tudo, e ele olha para Jesus e tem que falar assim: Jesus, foi sobrenatural, porque a palavra veio de ti. Quando você menospreza a mesa, quando uma mesa é servida e você não vem, podendo vir, é claro que quando está trabalhando não pode. Sabe o que você está dizendo indiretamente? O milagre que vai ocorrer naquela mesa não importa para mim. Mas eu quero falar da primeira pessoa da mesa. A primeira pessoa da mesa, mencionada na mesa, era Lázaro. E essa pessoa, esse nome, tem um significado espiritual. Lázaro era eu. Eu estava morto. Você estava morto nos seus pecados. Lázaro representa quem nós éramos, César. Aquele César que um dia me falaram que lá na escola era insuportável. E tem gente que fala para mim assim: eu nem acredito que esse Cezinha era aquele garoto encapetado na escola. Era. Porque aonde abundou o pecado, super. Aí hoje ele vai para a célula, quando ele dirige a célula, quando ele vai embora, o meu vizinho fica assim: rapaz, onde você arrumou esse garoto? Eu falei: no céu. Foi o céu que programou ele, foi o céu que mudou a história dele, foi o céu que está capacitando ele. Presta atenção, irmão. A igreja é o lugar daqueles que estavam mortos, mas receberam nova vida como Lázaro. A igreja sempre há aqueles que têm um testemunho tão marcante o quanto o meu. Sim ou não? Ou você era bonzinho? Não, pastor, sempre fui tranquilo. Tá bom. A segunda pessoa era Simão, o leproso. Simão, o leproso. Você sabe o que é? Como a lepra funciona? A lepra, quando ela está estabelecida, você amanhece o dia e perdeu 2 dedos, mas não sentiu. O dedo caiu. Aí tu olha e falou: ih, meu dedo caiu. Mas não sente. A lepra é o pecado. Teu dedo está caindo, mas tu não está sentindo. E nós, preletores, hoje, temos que ter muito cuidado. Porque como pastor, como intercessor, como cuidador, eu estou vendo que a pessoa está pegando lepra, o dedo está caindo, e eu tenho que ter cuidado para nem falar que ela está desviada, porque eu posso ser acusado. Mas o dedo está caindo, eu estou vendo. Eu falo: pastor André, o dedo caiu. Olha lá, o irmão está sem dedo. A lepra, o pecado. E eu falo: rapaz, ainda bem que aqui no Pão da Vida a gente tem liberdade de pregar, sim ou não? E tem gente que acha que determinados lugares que ela frequenta não passa lepra. Ela quer ir no ninho da lepra, ela quer se esfregar em quem tem lepra, ela quer brindar com quem tem lepra, mas acha que não vai pegar. Olhe para mim aqui. Tome muito cuidado. Lepra pega.
14, versículo 3, descobrimos que nessa casa tinha um leproso. Já falei para você. Tem que ter cuidado, irmão. A lepra, e sabe o que me chama a atenção na lepra? Ela não vem com uma placa gritando, não. Eu vou te pegar. Eu vou acabar contigo. Ela entra na estratégia satânica, sorrateiramente. Eu não conheço ninguém que está no presídio que foi de um dia para o outro. Foi paulatinamente. Eu não conheço ninguém que está na Cracolândia que foi assim, ó. Foi paulatinamente. Fala para o teu irmão, se livra, se afasta da lepra. Mas também nessa mesa tinha Marta. É legal ter Marta, né? A Marta fala daquele que trabalha, daquele que ajuda na igreja, daquele que mete a mão e resolve. Marta, tem gente que reclama, né? Não, eu só quero Maria, eu só quero a adoradora. Não, a gente precisa da Marta também. Teve um evento aqui na igreja, já passou, tem muito tempo, as irmãs foram libertas. Eu vi a pastora Rita, sozinha, né? Aí eu olhei 3 irmãs sentadas, igual madame. Falei, pastora Rita é Marta. As irmãs que estavam sentadas ainda não tiveram a revelação. Depois tiveram, agora está junto. Mas Marta é necessária na igreja. Marta são os irmãos que trabalham. Aqueles irmãos que tem que subir a mala debaixo de chuva. Fica com o cabelo com boi lambeu. Nunca esqueci disso. Pastor, o cabelo do senhor estava igual ao do boi lambeu. Minhas ovelhas são demais, irmão. A Marta não pode ser dispensada, nem desvalorizada. Porque a obra funciona porque ela mete a mão na massa. Diga aleluia. Marta aponta para o serviço. Não pense que Marta é menos importante do que os outros. Nós temos muitos irmãos aqui que são Marta. Você chega aqui no prédio, está tudo funcionando. Sabe por quê? Porque Marta passou antes. Marta meteu a mão. Marta fica assim para mim no privado. Pastor, o que nós vamos fazer? Eu falo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vai ser sobrenatural. Marta chega para tu assim, pastor, está chegando um evento. Posso fazer uns brindezinhos para entregar na hora que o pessoal chegar? Essa é Marta. E presta atenção, está na mesa com Cristo. Está no mesmo ambiente, está desfrutando da glória, está comendo da vida. Irmão, presta atenção, Marta vai, pega aí, vai ver aquele vidro lá todo cheio de barro. Vai falar, pastor, posso lavar esse vidro segunda? Eu sou Marta. Eu gosto de meter a mão. Eu vou resolver esse negócio aí, pastor. Marta, ela opera o tempo inteiro. A Marta tem valor. Fala para o seu irmão, você tem valor. Mas também nessa mesa tem Maria. Maria representa aqueles irmãos que amam muito a Deus. Muito, muito, muito. Pastor, então o senhor está dizendo que tem irmão que ama mais do que o outro? Tem. E é fácil descobrir. Que é isso, pastor? É fácil. Pelo encargo, pela submissão, pela paixão, pela entrega. Não que o outro ainda não vai chegar nesse nível, ele vai, diga aleluia. Mas tem irmãos que amam muito. Tem irmão que nós chamamos aqui dos imparáveis.
os incansáveis. Olha que legal. Aqueles irmãos que eles ficam juntando para dar o melhor. Olha, Wesley, o melhor. Ele fica assim, quando é o encontro? Já vou reservar o dinheiro do encontro. Já vou juntar aqui, sabe por quê? Para chegar no dia do encontro, não ficar perrengue. Outro dia eu soube uma história de um jovem, ela tocou tanto no meu coração. Ele fez uma aliança com Deus de levar todo o encontro 10 pessoas. E ele não era nem tão provido assim. Sabe o que ele fez? Foi pro sinal vender água e bombom. Chegava lá no encontro, Érica, ele estava com as 10 vidas pagas. Você talvez não tenha visto. Eu não sei nem onde ele está. Mas lá no céu está registrado. Pensa comigo, se uma vida dessa virar um pastor de uma mega igreja. Eu vou te levar mais longe. Se uma vida dessa virar o pastor de uma igreja pequenininha aqui na esquina, que salve 3 almas para Jesus. Essa é Maria. Que ela fala, pastor, estou com o senhor. Vamos fazer essa obra. Vamos avançar. Vamos glorificar. Diga aleluia. Mas nessa mesa também, não queria falar disso, encontramos Judas. Está lá Judas na mesa. O maior desafio de um pastor é fazer parte de uma igreja que ainda tem pessoas que são Judas. Que é isso, pastor? Não é para afrontar. É para trazer revelação para você. Ele acha que converteu. Ele banca que converteu. Mas as ações dele diz que ele ainda é Judas. Esse silêncio é impactante. Presta atenção. A igreja também é lugar de pecadores transformados. Por isso, ainda encontramos Judas no nosso meio. Porque ele está em transformar. Sim ou não? Judas simboliza aqueles que estão na igreja e ainda vivem na carne. Acham que nasceram de novo, mas não nasceram. Estão andando entre nós. Que isso, pastor? E qual o teu desafio? Qual é o meu desafio? Saber lidar com isso. Tem que saber lidar. Porque a igreja, ela não é sempre feita de pessoas como você. Posso ouvir um amém? Vai chegar pessoas que estão em processo. Vai chegar pessoas que vão ser libertas. Vai chegar pessoas que ainda não tiveram o verdadeiro encontro com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tais pessoas, os Judas, amam mais o dinheiro do que a Deus. Obrigado, Natan. O pastor falou para mim que um dia chegou na igreja dele uma pessoa de uma família muito rica. Muito rica. A ponto de que quando a família dele veio para a igreja, foi um burburinho na cidade. Eles eram o mais ricos da cidade. E um dia, a igreja estava recolhendo essa oferta para missões. E acabou o culto, ele chamou o pastor. E ele olhou para o pastor e falou assim, pastor, eu preciso desabafar. O pastor falou, pode falar. Eu acho um absurdo tendo pessoas, centenas e centenas de pobres na cidade, vocês enviando dinheiro para missões fora do Brasil. Aí o pastor olhou para ele e falou, é mesmo, é? Tá, beleza.
Eu também acho absurdo um monte de coisa. Está tudo certo. Quando ele saiu da sala, o irmão pastor chamou o tesoureiro e falou: irmão, ele dizima? Não. Aí o pastor: ele não dizima? Não. Judas é assim. Ele não dá, e quando alguém dá, ele se incomoda. E ele sempre tem uma resposta. Não, mas pô, para que você vai dar essa oferta? E se você pegasse isso aqui, fosse ali, e fizesse isso, e fizesse aquilo? Toda pessoa que acha que é um exagero, pensa que é um desperdício investir na obra de Deus, ela está sendo tentada pelo espírito de Judas. Tem que estar muito atento. Tem que estar muito esperto. Porque esse espírito aqui, ele opera na vida de quem tem muito, e ele opera na vida de quem não tem nada. Ele quer pegar. Tem gente que não tem nada e fala assim: eu não vou dar quando eu tiver dinheiro, eu não vou dar nessa igreja, porque o pastor anda naquele carrão lá. O pastor André anda no Honda. Então ele, embora não tenha, mas ele já projeta que não vai dar. E sabe por que eu comecei a pregação falando para você que a gente não está aqui pregando para quem tem que dar forçado? A gente não quer que ninguém dê forçado. Porque nós não precisamos desse tipo de oferta. Nós queremos a oferta. A Bíblia diz assim: é aquele que dá com Uau! Se tu dá teu tempo com alegria, tudo flui. Se tu vai trabalhar no Kids com alegria, tudo flui. Se tu está programando o cronograma do encontro com Deus com alegria, tudo flui. Posso ouvir um amém? Fala para o teu irmão: tome muito cuidado com o Judas. Ele está por aí. O tempo passou, hein? Só a introdução. Eu vou falar só do primeiro, do segundo e do terceiro tópico. Qual o primeiro? Não dê ao Senhor algo que não te custe nada. O que você está dando para Deus? O salmista falou: eu não vou dar ao Senhor algo que não me custe nada. Está aí. João capítulo 12, versículo 3. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com perfume de bálsamo, do bálsamo. Quando você dá algo para Deus precioso, o perfume espalha. Exala. Por isso que nunca falamos de valor. Citamos alguns valores, mas não é valor. É a maneira que é feita. É o coração que é entregue. Por isso que está escrito que os verdadeiros adoradores são os que adoram o Senhor em espírito e em... Não adianta eu forçar você para trazer uma oferta se dentro de você está assim. Tu está vindo lá, tu saiu do teu lugar. Não dou, 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 não dou. Aí tu coloca, aponta ali no gasofilácio. Antes de empurrar, tu fala: não dei. Não surte efeito. Nós queremos que você entregue seu dízimo e a sua oferta com uma santa expectativa. Pergunta: qual é, pastor? A de que ele te amou primeiro e é um privilégio ofertar e honrar a Deus. Isso é poderoso. Isso é sobrenatural. Irmão, essa semana Deus aprontou uma comigo. Eu quero declarar que vai acontecer com você. Eu vou dar esse testemunho, posso dar? Eu fechei
negócio com um cliente meu e comprei telhas e madeiras dele. E quando eu cheguei lá no terreno, há 2 meses atrás, estava tudo na frente do terreno. Me corrija aí, Lu, umas 3.000 telhas, que levamos 1.000 e pouca, tem 1.000 e pouca, né? E mais muita madeira, muita, César, muita madeira. Perna de 3, tudo uma saranduba, maciça. E eu ia lá no terreno, ficava olhando aquelas telhas, já tinha pago, né? Falei, rapaz, eu tenho que arrumar um caminhão, isso aqui é muita coisa para levar, é uma luta tremenda. Só ajudantes são 4. Aí, pastor André, dá para a gente fazer 4 casas em Paraty. E aí? Presta atenção onde eu vou chegar e vai acontecer contigo. No dia que eu fui para lá com um caminhão para poder tirar o material, eu fui até o fundo do terreno, que eu nunca tinha ido. Quando eu cheguei lá nos fundos do terreno, tinha o dobro, a mesma quantidade daquela madeira que tinha na frente e a mesma quantidade de telha que tinha na frente. Eu fiquei assim, Glória, eita. Eu falei, isso também. Aí eu liguei para o meu cliente, essa parte de trás aqui é minha também? Ele falou, é tudo teu, Alexandre, tira isso daí. Então de 3.000, vai beirar umas 7.000 telhas e 3 caminhões de madeira maciça. Onde você quer chegar, pastor? Pega aí, meu irmão. Tu vai comprar achando que é só o material que está na frente. Quando tu for lá nos fundos, tu vai ver que tem muito mais telha, tem muito mais madeira, tem muito mais palavra de Deus para você, tem muito mais prosperidade para você. Diga aleluia. Agora eu tenho um problema. Caminhão e ajudante. Já resolvi. Que o meu braço agora montou uma empresa de entrega de logística, né? Mas é assim, irmão, pega aí. Deus vai te surpreender com isso. Tu vai achar que é uma coisa e é 100 vezes mais. Porque quando você é fiel no pouco, sobre o muito, Ele te... Por que tu acha que está assim? Sede fiel no pouco, que sobre o muito te colocar? A oferta é uma adoração que sobe com fragrância na presença de Deus. Irmão, eu tenho irmãos aqui que já deram ofertas que você nem lembra. Eu já passei por pessoas na rua que ela me parou e me abraçou e começou a chorar. E falei, o que está acontecendo? Ela falou, o senhor não lembra de mim? Eu falo, não. Naquele culto, naquele dia, na igreja do pastor fulano, o senhor foi usado por Deus, me ajudou com isso, com isso. O senhor não sabe o que aconteceu comigo depois daquele dia, minha vida mudou. Eu nem lembrava da pessoa. Um amigo meu foi se mudar do Rio de Janeiro para o interior. Foi lá no Barata, pegou um caminhão para fazer uma mudança. Quando chegou lá, o pastor falou, eu sou lá do Curicica também, coisa e tal. Pastor Alexandre, tá maluco? Pastor Alexandre, que é isso? Meu irmão, gente boa. Acho que fez a mudança dele até, só cobrou combustível. Tu não vê, tu nem percebe, mas a tua oferta está registrada lá no céu. Diga aleluia. Então, irmão, não dê nada ao Senhor que você não queira para você e que você não queira dar. Maria tinha esse perfume em casa. Agora deixa eu compartilhar uma coisa com você aqui. Existe uma linha teológica e alguns historiadores que acreditam que essa Maria poderia vir a ser uma prostituta. Eu nem comungo dessa tese. Mas vamos para a possibilidade.
Se ela foi uma prostituta, ela juntou o dinheiro para comprar esse perfume, vendendo o corpo. E a prostituta, quando vende o corpo, ela vende a alma. Então esse perfume aqui não foi comprado com preço de sangue, ele foi comprado com preço de alma. 1 ano, 300 denários. Ela juntou e em uma ação, ela esperou o momento para derramar na presença. Eu fico imaginando o quanto ela queria. Como é que dá o nome quando você fica esperando chegar a hora? Não é ansioso, é. Ela projetou. Deixa eu te falar uma coisa. Projeta, deseje estar nas coisas de Deus. Há uma riqueza nisso. Há um registro no mundo espiritual nisso. Eu posso ouvir um amém? Terceiro e último ponto aqui que eu vou parar nele, que eu não vou passar do horário. A verdadeira oferta sempre produz desconforto nos carnais. É assim mesmo. Você vê que lá, milhares de anos atrás, para que dar isso tudo se tem tanto pobre para comer? Causa desconforto. Por que dá esse relógio para o pastor se o pastor tem 13 relógios? Tá lá, Abel, que eu mais uso. Até porque no Rio de Janeiro e no Brasil hoje, dependendo do relógio, tu corre risco de vida, né? É impressionante isso. Mas por que isso? Pastor André já tem um carro? Por que dá um para a pastora Andréia? Isso é o carnal. Vocês estavam bem lá naquele prédio, tudo quitado, o ar gelava muito. Para que vir para esse prédio? A igreja tinha caixa, o pastor tinha prebenda. Pensamento do carnal. E daqui nós vamos para um maior. Recebe aí. Daqui nós vamos para o nosso próprio. Que vai acontecer o que eu vi lá em Boca Raton, quando eu fui visitar uma igreja de um amigo meu. Quando eu entrei no terreno da igreja, tinha uma piscina gigante tendo batismo. Quando eu entrei no prédio da igreja, eu comecei a chorar. Quando eu vi a ala kids, eu nunca tinha visto uma ala kids na minha vida. E tinha um homem na porta do banheiro dos meninos, das crianças, e uma mulher na porta do banheiro das meninas. Sabe por quê? Porque nosso alvo aqui é ganhar vidas para Jesus. É restaurar famílias. É ser usado por Deus para que o sobrenatural aconteça. Diga aleluia. Sabe o que irrita Judas? Foi aquele nível de oferta que ela deu. Ele ficou irritado. Ele falou, para que isso? Para que isso? João capítulo 12, versículo 4, 5 e 6. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não deu para os pobres? Isto disse ele, não porque ele tivesse cuidado com os pobres, mas porque ele era ladrão. Ele
não falou isso porque estava preocupado com o pobre. Eu creio, irmão, que Judas nem sabia onde moravam os pobres. Na hora que a cesta básica era pedida, sabe o que Judas falava? Isso não é comigo não, irmão, isso é com o pastor André. Nós temos que ter muito cuidado com o tipo de comportamento que a gente tem. Porque esse aqui, ó, é perigosíssimo. Sabe por quê? Porque ele contamina. Tu vai ver na célula depois, que eu não vou pregar aqui hoje, que os discípulos chegaram a falar a mesma coisa que Judas falou. Olha isso, Du. Para que isso? Por que não ajudou o necessitado? Esse tipo de comportamento, ele contamina, ele atinge a pessoa. Esse dia eu conversava com um conhecido meu, e aí ele ligou para mim e falou assim: estou precisando alugar teu sítio. Eu falei: que data? Ele falou: data X. Eu falei: não posso, essa data já está alugada. Ele: para quem? Para minha igreja. Ele falou: aí, ele falou exatamente assim: tu tá de... Eu falei: não estou disso aí que você está falando, não. Ele falou: tu está dizendo para mim que tu vai deixar de ganhar dinheiro que eu vou te pagar, e tu está dizendo que está alugado lá para a tua igreja, e você comentou comigo um tempo que você tem o privilégio de ofertar e não tem cobrado. Eu falei: não. Aí ele fez a conta assim, que o carnal faz conta rápido, né? Você está dizendo que você vai deixar de receber num fim de semana tanto. Eu falei: vou. Eu não acredito, tá de conversa fiada. Eu falei: é porque você não me conhece ainda. Aí no outro dia ele ligou: e aí, pensou? Eu falei: já, não vou te alugar. Ele: como assim? Eu falei: não vou te alugar, pô. Já está reservado para o pão da vida. Esse é o carnal. Ele não entende. Ele não aceita, porque na cabeça dele é dinheiro. Na cabeça do ungido, do favorecido, do abençoado, é semente. Ele está fazendo conta até hoje. Encontra comigo lá no Vogue e fala: oi, enterra esse defunto, irmão, já foi. Vamos para outra. Não acredito, está de brincadeira, Xeda. Eu falei: tudo vai bem, então está fechado. Fala pro teu irmão: nem tudo que reluz é ouro. Vou finalizar. A mensagem é muito grande. Meus irmãos, a oferta de Maria atravessou os séculos. A Bíblia diz que onde quer que o evangelho for pregado, o que ela fez será contado. O perfume daquele nardo ainda hoje perfuma as páginas das Escrituras. Assim também acontece com cada semente que depositamos aos pés de Jesus. Que você saia daqui hoje. Nós vamos entregar a nossa oferta para missões aqui agora, com essa palavra. A oferta que você lança aos pés de Jesus nunca volta vazia.